Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de outubro. O Supremo começa a julgar a ação que questiona a norma que transforma profissionais de estética em pessoas jurídicas. A Confederação de Trabalhadores sustenta que a chamada pejotização precariza o setor com a perda de direitos trabalhistas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Pedido de vista interrompe julgamento no Supremo sobre tabelamento de indenizações por danos morais trabalhistas. A Advocacia Geral da União entra com mandado de segurança no Supremo contra pedido da CPI da pandemia para suspender redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Ministro Gilmar Mendes solicita informações à Justiça do Trabalho sobre liminar que impede o presidente da Fundação Palmares de nomear ou exonerar funcionários da instituição. O presidente Jair Bolsonaro entrou há pouco com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da CPI da pandemia sobre sigilo telemático e afastamento dele das redes sociais. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem os detalhes para a gente. Oi, Renato. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O argumento da Advocacia Geral da União é de que a CPI da pandemia cometeu ato ilegal e arbitrário ao determinar a transferência dos dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro desde abril do ano passado, início da pandemia, para a Procuradoria-Geral da República e também para o Supremo. O mandado de segurança também é contra a suspensão das contas das redes sociais de Bolsonaro. Esse pedido foi feito depois de Bolsonaro fazer uma falsa relação da vacina contra a Covid e a AIDS numa live na semana passada. E a Advocacia Geral da União também argumenta que o presidente não pode ser investigado diante desse cargo, por qualquer comissão parlamentar de inquérito. Esse relatório questionado aí, esse relatório da CPI da pandemia, questionado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi apresentado hoje à Procuradoria-Geral da República e também ao Supremo. Acompanhe na reportagem. A comissão de senadores chegou ao Supremo no começo da tarde para entregar uma cópia do relatório final da CPI da pandemia ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Os parlamentares também apresentaram um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado das redes sociais. Viemos agradecer o compartilhamento das informações relativas ao inquérito das fake news, dar notícia dos 2 depoimentos que recolhemos no âmbito da CPI, do senhor Luciano Hang e do senhor Otávio Facuri, em especial do senhor Otávio Facuri, foi muito esclarecedor sobre a atuação criminosa em relação às fake news, e também dar notícia sobre a medida cautelar que nós interpusemos no dia de ontem em relação à última live do presidente da República. Mais cedo, os parlamentares já haviam apresentado uma cópia do documento ao Procurador-Geral da República. Augusto Aras também vai receber uma documentação específica relacionada a pessoas com foro privilegiado. A Procuradoria terá de decidir se arquivos pedidos de indiciamento, se instaura um inquérito ou se apresenta denúncia. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. 600 mil vidas perdidas, um caos instalado no Brasil na área sanitária e que a gente confia no trabalho da Procuradoria-Geral e dos membros do Ministério Público Federal para que a gente não quer vingança, a gente quer justiça. O relatório é resultado de 6 meses de trabalho. São 80 pedidos de indiciamento, entre eles o do presidente Jair Bolsonaro pela prática de 9 crimes, como charlatanismo, epidemia com morte e fraude de documentos. O ministro Gilmar Mendes, do STF, pediu informações à 21ª Vara do Trabalho de Brasília antes de decidir sobre reclamação apresentada pela Advocacia Geral da União contra a decisão que afastou o presidente da Fundação Palmares das funções de gestão de pessoas do cargo. Gestão de pessoas do órgão.
A liminar questionada no Supremo foi concedida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que acusa Sérgio Camargo de suposta prática de assédio moral contra servidores e demais colaboradores da instituição. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão da habilitação do piloto acusado de integrar uma organização que desviava recursos da saúde. Os ministros mantiveram as medidas cautelares de suspensão da habilitação para pilotar e de proibição de viajar sem autorização judicial a um piloto comercial que utilizava a profissão para transportar grande quantidade de dinheiro desviado da área da saúde. Ele foi acusado de fazer parte do núcleo de uma organização criminosa investigada por desvio de dinheiro mediante contratos com o poder público em São Paulo, inclusive durante a pandemia de Covid-19. Após o Tribunal de Justiça Paulista denegar o habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar as medidas cautelares, a defesa do piloto recorreu ao STJ e o colegiado da sexta turma, de forma unânime, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O relator, desembargador convocado Olindo Menezes, observou que a alegada desproporcionalidade das medidas cautelares diante da suposta condenação no regime aberto não pode ser aferida antes da eventual fixação de pena pela sentença. O relator também entendeu que não houve manifesta ilegalidade na imposição das medidas. Além disso, destacou que a jurisprudência do STJ considera cabível o afastamento do exercício profissional quando a profissão é usada para crimes. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o secretário de Saúde de Marília, no interior de São Paulo, seja retirado do cargo. Cássio Júnior é acusado de improbidade administrativa. De acordo com os documentos apresentados pelo Ministério Público Federal à Justiça, Cássio Júnior, secretário de Saúde de Marília, interior de São Paulo, mantém um convênio irregular com uma associação local. Em 2016, a Prefeitura contratou sem licitação uma associação para prestar serviços referentes à estratégia de saúde da família. Em 2017, o MPF conseguiu na Justiça uma liminar para que o convênio fosse cancelado. Em 2018, mais uma vez, a Justiça reafirmou a sentença e determinou a anulação do contrato. E em 2020, determinou novamente o fim do convênio. A questão é que atualmente o contrato continua em vigor e ao custo de quase 37 milhões de reais por ano. A nova ação do MPF pede que Cássio e mais 2 antecessores sejam condenados à perda da função pública e também ao pagamento de multa. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma auxiliar de hospital deve receber indenização por ter perfurado um dedo durante a coleta de lixo. No processo, a empregada disse que a perfuração ocorreu durante o descarte incorreto de agulha utilizada em paciente do hospital. Ela alegou que, após o acidente, tomou um coquetel anti-HIV com fortes efeitos colaterais. Por esse motivo, pediu o pagamento de indenização por dano moral pela Ecomax, prestadora de serviços de limpeza do hospital. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reformou a sentença e condenou a empresa ao pagamento de R$ 8 mil de indenização. O entendimento foi o de que a culpa da prestadora é inequívoca, pois os equipamentos de proteção individual fornecidos não foram suficientes para evitar o dano à integridade física da auxiliar. Ainda de acordo com a decisão, o dano moral diz respeito ao sofrimento e à angústia decorrentes do risco de contaminação por doenças graves. No Tribunal Superior do Trabalho, a condenação da prestadora de serviço foi mantida. De acordo com o relator do recurso da empresa na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, o caso não tem transcendência econômica, social, política e jurídica, requisito para o exame. Ele destacou ainda o fornecimento de EPIs inadequados pela empresa. A parte sustenta que, no caso, não houve culpa do empregador e, portanto, não ser devida à indenização. Exame de transcendência econômica, fixado da causa R$ 10 mil, não alcançado o patamar por esta corte, fixado por esta turma, fixado. Não há aparente contrariedade à súmula, orientação jurisprudência atual, notória e reiterativa. E também destaco que nessa hipótese acarretaria violação em contrariedade ao artigo 126, diante do registro fático feito pela Corte Regional quanto à culpa caracterizada pelo fornecimento de EPIs não adequados.
Desse modo, a 7ª turma do TST rejeitou o recurso de revista da Ecomax Prestação de Serviços, contra a condenação ao pagamento de indenização à empregada. E no próximo bloco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar e viabiliza a construção de usina solar no interior de Goiás. Voltamos já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. Seis integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro apresentaram ao Supremo um pedido de afastamento do ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do partido e de outros membros da direção do PTB ligados a ele. De acordo com os políticos, Roberto Jefferson tem usado as redes sociais para incitar a violência, inclusive contra ministros do STF, o que extrapola os limites da liberdade de expressão, além de prestigiar a desinformação e atacar frontalmente as instituições democráticas. O relator do pedido é o ministro Alexandre de Moraes. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar que impedia a construção de uma usina solar no interior de Goiás. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que impedia a construção de uma usina de energia solar no município de São João da Aliança. O ministro destacou que é evidente que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado prejudica de modo direto o interesse público. Os supostos proprietários de uma fazenda no local de instalação da usina moveram ação rescisória para tentar rescindir a decisão definitiva da Justiça em processo de regularização da área. E a Justiça Estadual concedeu tutela antecipada para suspender a homologação da sentença no processo original, inviabilizando a instalação da usina. Após recurso do governo estadual, a decisão foi mantida, o que levou o poder público a ingressar no STJ com o pedido de suspensão de liminar. O governo de Goiás mencionou que, após os esforços dos últimos meses para viabilizar a usina, a concessão da liminar trouxe risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Foi sustentado também que a usina terá capacidade de produzir energia suficiente para abastecer 750 mil lares ou cidades, que somadas chegam a mais de 2 milhões de pessoas, evitando a emissão de 800 mil toneladas de gás carbônico. Segundo o ministro Humberto Martins, a importância da geração de energia em momento de escassez de recursos hídricos e crise energética aguda é evidente, assim como são os benefícios indiretos do empreendimento. O presidente do STJ destacou os números do impacto da usina trazidos pelo governo estadual e afirmou que, nesse contexto, não é razoável impedir a execução de políticas públicas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pagamento de indenização ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Os desembargadores da 5ª turma entenderam que não houve prejuízos à imagem e à credibilidade da instituição por causa de publicações em redes sociais. A instituição de ensino vivenciava problemas devido ao abandono de animais no campus Barbacena, em Minas Gerais. Uma situação agravada, de acordo com o processo, pelo fato de uma pessoa estar alimentando esses animais, levando ao aumento da população canina e atraindo roedores. Além de contrariar portaria do IFET, que proibia a conduta, o particular divulgava em rede social ofensas associando a instituição à prática de maus tratos de animais. O Instituto, então, entrou com uma ação contra ele na Justiça Federal, que chegou a determinar que a pessoa deixasse de alimentar os animais da forma como vinha fazendo. Ainda na ação, o IFET Barbacena sustentou que as publicações em rede social estariam prejudicando a reputação do Instituto na comunidade universitária e perante a sociedade em geral, e pediu o pagamento de danos morais. Mas, segundo o relator do recurso na 5ª turma do TRF1,
desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, embora existam hipóteses de cabimento desse tipo de indenização contra a pessoa jurídica, conforme previsto na súmula 226 do Superior Tribunal de Justiça, não foi comprovado, no caso, que as críticas tenham acarretado lesão à credibilidade da instituição. Para justificar o pagamento de danos morais, o IFET teria que apresentar provas robustas e concretas da ofensa sofrida nas redes sociais, o que não foi identificado no processo. A Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral entregou nesta semana o selo de boa prática da Justiça Eleitoral às corregedorias regionais eleitorais que contribuíram para uma melhor prestação jurisdicional. A ideia é que as propostas condecoradas sirvam de modelo para todo o país. A cerimônia da primeira edição do selo de boa prática da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, a CGE, foi realizada na sede do TSE em Brasília e transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O selo de boa prática foi criado pela CGE em maio deste ano e reconhece iniciativas de sucesso implementadas por corregedorias regionais eleitorais, as CREs, em todo o país. Nesta primeira edição, 6 iniciativas de corregedorias regionais do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás receberam o selo. Durante a cerimônia foi exibido um vídeo em que representantes das corregedorias regionais detalharam as iniciativas e o impacto positivo que elas tiveram na atuação da Justiça Eleitoral. Para a entrega da premiação, estiveram presentes na cerimônia o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente, ministro Edson Fachin, o ministro do TSE, Mauro Campbell Marques, e o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. As práticas apresentadas não envolvem grandes custos, tampouco mudanças paradigmáticas de estrutura, mas se fundam predominantemente no esforço das equipes das corregedorias para entregar serviços de melhor qualidade, capacitar os servidores sob sua responsabilidade e atender com simplicidade e eficiência às necessidades que se apresentam no dia a dia. E veja a seguir, ministro Edson Fachin vota contra a norma que permite a transformação de profissionais de estética em pessoas jurídicas. É depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. O ministro Luiz Felipe Salomão se despede do TSE na próxima sexta-feira, dia 29, data que marca o fim do biênio dele na Corte Eleitoral. As ações que pedem a cassação dos diplomas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de seu vice, Hamilton Mourão, são de relatoria do magistrado. Por isso, entraram na pauta de julgamentos do TSE nesta semana. A análise das ações deve ser concluída na sessão dessa quinta. Vamos ver como foi a trajetória do ministro, que também integra o colegiado do STJ, até chegar ao TSE. Luiz Felipe Salomão tem 58 anos e é de Salvador, Bahia. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi promotor de Justiça, juiz de Direito e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, antes de se tornar ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2008. Salomão passou a integrar a Corte do Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2017, como ministro substituto, ocupando uma das vagas destinadas a representantes do STJ. 2 anos depois, tomou posse como ministro efetivo do TSE para o biênio 2019-2021. O ministro Luiz Felipe Salomão conclui o biênio em 29 de outubro de 2021, como Corregedor-Geral Eleitoral, cargo assumido em setembro de 2020. Com a saída do ministro Salomão, quem toma posse como titular do Tribunal Superior Eleitoral na vaga do STJ é o ministro Benedito Gonçalves, e quem assume o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral é o ministro do TSE, Mauro Campbell.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que questiona a norma que transforma profissionais de estética em pessoas jurídicas. E um pedido de vista do ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento sobre o tabelamento de indenizações por danos morais trabalhistas. Pela reforma trabalhista de 2017, o valor da indenização decorrente da relação de trabalho a ser fixado pelo juiz no processo judicial foi estabelecido de acordo com o grau da ofensa, sendo que em caso de lesão gravíssima à vida, à saúde ou à integridade física em uma relação empregatícia, esse montante não poderá ultrapassar 50 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador. A OAB, a ANAMATRA e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria questionam os dispositivos da reforma trabalhista que alteraram a CLT e fixam parâmetros para reparação por dano extrapatrimonial em relações de trabalho. Entre as alegações das entidades autoras está a ofensa ao princípio da isonomia, porque a indenização decorrente de um mesmo dano moral, mas causado a pessoas com cargos diferentes na empresa, terá valor diferenciado em razão do salário de cada empregado. O julgamento foi iniciado no dia 21 de outubro, quando os ministros, por unanimidade, decidiram que a ADI 5870 deveria ser extinta por perda do objeto, já que a MP 808 de 2017 não foi convertida em lei. Em relação às outras 3 ações, nessa quarta-feira, o relator ministro Gilmar Mendes votou para decidir que não há inconstitucionalidade na fixação dos valores máximos previstos na CLT pelos danos extrapatrimoniais pelo magistrado e trazidos pela reforma trabalhista, mas que devem servir de critério orientativo ao juiz ao julgar o pedido de indenização, devendo considerar ser possível, diante das peculiaridades do caso concreto, ultrapassar os limites quantitativos previstos na reforma trabalhista. Nesse caso, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade. Julgo parcialmente procedentes os pedidos para conferir a interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que as redações conferidas aos artigos 223A e 223B da CLT não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho a ser apreciado nos termos da legislação civil. Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Também começou a ser julgada a ação que questiona dispositivos da Lei 13.352 de 2016, conhecida como Salão Parceiro, que permitiu a contratação de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador sob a forma de parceria. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, autora da ação, sustenta, entre outros pontos, que a lei precariza o trabalho no setor ao possibilitar a chamada pejotização, com perda de direitos trabalhistas. Não se trata aqui da possibilidade ou não do exercício autônomo da profissão pelo profissional de beleza. Se discute aqui uma nova modalidade de relação jurídica, em que se encontram presentes todos os requisitos para o reconhecimento de uma relação de emprego entre as partes, mas se afasta o referido reconhecimento por intermédio de um suposto contrato de parceria, o qual não estabelece uma parceria, mas uma relação de emprego sem direitos trabalhistas. Essa é a realidade que atualmente se encontra no setor. Já para a Advocacia Geral da União, a lei não traz retrocessos. Não há, assim, nenhuma perda de direito previdenciário para o trabalhador que atue nesta modalidade, ao contrário do que alega a requerente, já que temos aqui nítido caso de inclusão previdenciária de possíveis informais. Para o relator ministro Edson Fachin, a lei é inconstitucional por afastar o vínculo de emprego e, assim, os direitos trabalhistas. Há na Constituição uma salvaguarda do núcleo essencial na esfera dos direitos sociais dos trabalhadores para a preservação de todas as exigências de um direito fundamental ao trabalho digno. Numa sociedade que é preciso resguardar o direito a ter direitos, ter direito ao trabalho é o primeiro pressuposto
de uma vida digna. Na sequência, a sessão foi suspensa. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.